assim: atire o seu pão sobre as águas. E depois de muitos dias, você tornará a encontrá-lo. Estranho isso. Atire seu pão sobre as águas, depois de muitos dias você voltará a encontrá-lo. Mas como assim? O que a Bíblia quer dizer com isso? Sabe, se eu literalmente atirar meu pão sobre a água, né, os peixinhos vão lá comer. Né, ou ele se dissolve. Mas é uma figura que talvez para os nossos dias não fazia sentido, mas eram alguns ditos da época que tinham a sua razão de ser. E muitos comentaristas veem esse versículo como uma referência ao comércio marítimo, quando o navio era lançado nas águas, levando mercadorias, e aqui provavelmente era o caso do cereal, essa referência do pão. Então, lança o seu pão sobre as águas. E depois de muitos dias, você tornará a encontrá-lo. Então, os navios saíam com o cereal, iam em determinado lugar, mas eles traziam outras coisas, outras riquezas. É a ida e a volta. Existe ida e existe volta, e na vida também há as idas e as voltas. As voltas nisso tudo. E quando eles... Hoje é muito diferente. Hoje a navegação é muito segura. Tem muita tecnologia na navegação. Existem os radares meteorológicos, existe toda uma segurança nos navios. E é raro se ver um acidente com o navio. Enfim, o sempre mais lembrado é o Titanic, quando o construtor disse que nem Deus afundava aquele navio. E afundou. Né? Mas enfim, a grande verdade é que na época a saída de um navio, e eles não tinham todo o conhecimento que se tem do mar, da geografia e tudo mais, alguma coisa eles conheciam, e o navio não era esse equipamento tão seguro como temos hoje, e era sempre um risco. Uma saída de navio era um risco que estava sendo envolvido. Muitas vezes os marinheiros saíam sem saber se voltariam para encontrar as suas famílias. E daí, nessas saídas dos marinheiros, vinha a família ali, e essa figura lança o teu pão sobre as águas. Era um investimento, era uma saída. E hoje, no planejamento, se sabe quando o navio sai de um lugar, vai chegar no outro, e depois quando ele volta, eles não sabiam. Eles não sabiam que tipo de tempo iam encontrar, que tipo de clima iriam encontrar, não tinha comunicação. Não tinha celular, não tinha internet, não tinha telefone. Não. Lança. Depois de muitos dias volta. E quem ficava esperando a volta, ficava esperando sem saber exatamente quando era essa volta. Quando era essa volta. E depois, versículo 2 diz: reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Esse texto também fala de semeadura, e mais literalmente sobre uma semeadura em solidariedade, do repartir. E diz, reparta o teu pão com 7, até com 8, daqui a pouquinho a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Mas no versículo 1, é muito interessante pensar no que ele fala. Ele diz, atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias, você tornará a encontrá-lo. Muitos dias. Aqui está falando de um investimento a longo prazo. Aqui está falando de semear
de investir e ter paciência. Não se apavorar, porque são muitos dias, e esses muitos dias, quantos dias são esses muitos? Não sei, isso é relativo, depende de cada situação. Dependendo de uma situação, 5 dias é muito. Dependendo, 1000 dias não é muito. Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias, isso fala de uma visão a longo prazo, isso fala de do imediatismo, é o contrário, é o inverso do imediatismo. Quando nós lançamos sementes espirituais, exemplo, oração é semente. E às vezes, sabe, nós lançamos sementes de oração e de repente a coisa vem rápido. Algumas orações são respondidas instantaneamente. Algumas levam dias ou meses, outras levam anos. E é difícil a gente dizer quando vai ser respondida, mas está dizendo que quando a gente lança o pão sobre as águas, a gente vai ter resultado disso. Quando a gente crê nisso e faz esse lançamento, a gente solta. Se o navio não saísse com o cereal, não voltaria com outras coisas, outras especiarias, ou riquezas e coisas novas, coisas diferentes, ou quem sabe com outras comidas boas. Não, sabe, para que voltasse alguma coisa era preciso lançar. Coisas espirituais são assim. Eu costumo dizer, eu gosto de pensar nisso, né? Sabe, tem muita oração que eu fiz e na hora foi respondida. Orações que eu fiz e demoraram dias, ou meses, ou anos. Sabe, tem orações que eu fiz e que ainda não foram respondidas, mas elas são lançadas. E a Bíblia diz que vai ter volta disso. Mas eu tenho que ter essa consciência, esta visão de longo prazo. Visão de longo prazo. Houve uma época aí que a inflação era galopante, era 80% ao mês. Daí tinha umas aplicações bancárias lá que os investidores faziam, que era o overnight. Ou seja, é uma aplicação que você fazia num dia e no outro dia já tinha um resultado, um rendimento. Enfim, parece que aplicava num dia e no outro dia já tinha mais, só que muito daquilo era ilusão. A inflação era muito mais rápida que isso. E aqueles que só pensavam no imediato não faziam os melhores negócios. Que não tinham um equilíbrio nas suas aplicações, não faziam os melhores negócios. Sim, a Bíblia diz depois de muitos dias. Quando a gente investe em crianças, a gente não tem resultado no dia seguinte. Investir em criança fala de estar com ela, de ensinar, de orientar. A nossa visão tem que ser não somente para o aqui e agora, mas ela tem que considerar os muitos dias. O daqui a muitos dias. A semeadura, nós temos que considerar daqui a muitos dias, e o esperar muitos dias não é fácil. Nós em nossa semeadura, será que nós semeamos coisas para muitos dias? Ou qualquer coisa que demore muito a gente já desiste? O apóstolo Paulo nos ensina a semear, falando aos Gálatas. E nós vamos colher, disse ele, se não desfalecermos. Lança o teu pão sobre as águas. O pão, podemos também colocar como uma figura de Cristo. E o levarmos Jesus e a mensagem dele de maneira ampla, mesmo que, quem sabe, o resultado
demore muitos dias. Mas não deixa de lançar o pão. Não deixa de lançar um navio com sementes. Lança a semente da palavra de Deus. Fala do pão da vida. A gente possa ter essa semeadura. Não sendo imediatistas, mas considerando que Deus tem o controle de tudo, que Ele está trabalhando. Depois de muitos dias. E daí também no versículo seguinte diz: reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8. 7 na Bíblia é um número amplo, total, do suprimento, número perfeito, o ideal. Mas de 7 até com 8. E está comunicando, sabe? Reparta aí, e se precisar, dá até um pouco a mais, com 7 até com 8. Reparta, veja bem, diz, reparta o que você tem. A gente não pode repartir o que a gente não tem. Ninguém dá o que não tem, ninguém deve dar o que não tem. Mas o que tem, o que a gente pode repartir, está escrito que a gente tem que repartir. Aqui fala de solidariedade, sim. Aqui fala de repartirmos coisas materiais, comida, enfim, outras coisas. E tudo que Deus nos dá, Ele nunca dá só para nós. Ele dá uma porção da qual nós podemos compartilhar alguma coisa com outros. A palavra de Deus já nos diz que do que Ele nos dá, 10% nós precisamos devolver a Ele. Fala dos dízimos. Então, quando vem para nós isso, a gente já sabe é dele. Mas será que é só isso? Acabou? Não. A Bíblia fala de outras coisas. De porções para repartirmos com os outros. Reparte. É muito interessante o que a Bíblia diz, e quem sabe a gente até se assusta. E diz, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Uau! Desgraça caiu sobre a terra. Mas está aqui nesse ensino do semear e do colher. E se a gente reparte o pão, se a gente lança pão sobre as águas, quando vem desgraça sobre a terra, assim como houve uma semeadura, mesmo no tempo de desgraça, vai ter recurso, vai ter colheita, não vai ser fácil, mas houve uma semeadura. Nós vivemos um ano de 2020, que olhando para o mundo, a pandemia, quanta coisa triste aconteceu. Podemos colocar como uma desgraça que veio sobre a terra. Estamos lidando com isso ainda. Mas felizes são aqueles que eram semeadores, que repartiam, que são fiéis a Deus, que são solidários. E quando a gente fala de solidariedade, tem esse papel nosso, individual, como famílias, o repartir. Mas eu diria que também novamente aqui entra o repartir o pão e o pão da vida. Nós temos nos alimentado de Cristo, do pão da vida, estamos aqui com a mesa do Senhor, vamos comer do pão, beber do cálice. E a gente come do pão, mas sabe, a gente tem que compartilhar Cristo com outros, para que outros se alimentem de Cristo.